dor não entendida vira comportamento. Nem toda frieza é ausência de sentimento. Nem toda distância é desinteresse. Às vezes, o que parece indiferença é, na verdade, uma tentativa desesperada de não sentir dor novamente. Quantas vezes você já olhou para alguém e pensou, essa pessoa é fechada demais? E se em vez disso você perguntasse, o que aconteceu com ela? Carl Jung dizia que aquilo que não é compreendido dentro de nós se esconde e volta em forma de comportamento. A dor que não é olhada, que não é escutada, cria estratégias. Ela se disfarça de frieza, de rigidez, de distanciamento. Mas no fundo, o que existe ali é uma tentativa de proteção, proteger-se de mais uma decepção, de mais uma ferida que se abre no mesmo lugar. A sociedade nos ensina a julgar comportamentos, mas não a enxergar as histórias por trás deles. E é por isso que este vídeo não é sobre respostas fáceis. É sobre um novo olhar. Não estamos aqui para rotular, mas para compreender. Não para apontar, mas para sentir. Não para julgar quem se esconde, mas para reconhecer que muitas vezes nós também nos escondemos. A dor, quando não é acolhida, não desaparece. Ela se reorganiza. Ela veste armaduras. Ela passa a falar por meio de atitudes que, por fora, parecem força, mas por dentro, são puro medo. Hoje, vamos atravessar essas camadas. Vamos descobrir que por trás de cada comportamento defensivo, existe um coração tentando sobreviver. E talvez, depois disso, você não veja mais as pessoas da mesma forma. Talvez nem a si mesmo. Complexos inconscientes. Carl Jung chamava de complexos as estruturas emocionais profundas que vivem dentro da psique. São núcleos autônomos, formados a partir de experiências marcantes, muitas vezes traumáticas, que moldam nossa forma de perceber e reagir ao mundo. Um exemplo simples: alguém que foi rejeitado na infância pode desenvolver um complexo ligado ao abandono. Anos depois, ao menor sinal de distanciamento em uma relação, esse complexo é ativado, e nesse instante, não é o adulto que responde, é a criança ferida, sozinha, desamparada, que emerge com toda a sua intensidade. Jung descreveu isso como um verdadeiro sequestro emocional. A consciência é invadida, o racional cede espaço ao instinto de sobrevivência psíquica. A pessoa reage como se estivesse revivendo a dor original, mesmo que o contexto atual não a justifique. Isso explica por que tantas reações parecem exageradas, desproporcionais ou até mesmo irracionais. Não são escolhas conscientes. São ecos de feridas antigas que ainda não foram curadas. Você já se pegou reagindo com mais intensidade do que a situação merecia? Já sentiu que, em certos momentos, perde o controle sobre o que sente ou diz? Talvez ali esteja um complexo inconsciente em ação, não como algo a ser combatido, mas como uma parte da sua história que ainda espera ser reconhecida. Quando a dor é vista, ela se transforma, mas enquanto for negada, ela continuará se manifestando do único jeito que conhece, por trás dos comportamentos que você ainda não compreende. A desconfiança como defesa. Confiar é se expor, é abrir espaço para o outro nos tocar, nos afetar, nos alcançar. Mas quem já foi profundamente ferido aprende que isso pode ser perigoso. Para essas pessoas, a confiança não é natural, é uma ameaça. Cada nova relação se transforma em campo minado. Cada gesto é analisado, cada silêncio interpretado. Cada afastamento, por menor que seja, ativa um alarme invisível dentro da alma. Carl Jung compreendia esse mecanismo como uma resposta do ego ferido. O ego, ao perceber que o mundo emocional já foi violado antes, desenvolve um sistema de proteção. Ele passa a funcionar como um vigilante constante, atento a cada sinal que possa representar abandono, rejeição, traição. Mesmo em ambientes seguros, a mente permanece alerta. Mesmo diante de pessoas amorosas, o medo fala mais alto. O problema é que esse tipo de defesa, quando crônico, impede vínculos reais, porque ao tentar evitar a dor do passado, acabamos também bloqueando o afeto do presente. Você já se pegou desconfiando de alguém que nunca te deu motivo real? Já percebeu como certas pessoas parecem boas demais para ser verdade? Talvez isso não diga tanto sobre elas, mas sobre o quanto sua alma ainda carrega cicatrizes mal fechadas. A confiança não nasce da ausência de dor. Ela floresce quando reconhecemos a dor e escolhemos não deixar que ela defina como vamos amar daqui para frente. Isolamento emocional. O afastamento emocional quase nunca é uma escolha consciente. É uma resposta, uma tentativa de proteção que surge quando a dor se torna insuportável de ser sentida em presença. Para muitos, o silêncio é mais seguro que o diálogo. A distância
mais suportável que a proximidade. A frieza, uma armadura que protege o que ainda está ferido demais para ser tocado. Carl Jung via o isolamento emocional como um reflexo da alma retraída. Quando o trauma não é integrado, a psique desenvolve um mecanismo natural de defesa. Ela se fecha, recolhe-se, torna-se inacessível até mesmo para quem mais deseja ajudar. O que começa como proteção pode, com o tempo, se transformar em prisão. Aquela pessoa que uma vez se afastou para sobreviver, agora vive isolada por padrão. E o que era uma resposta a uma ferida, se torna uma forma de existir. Você já sentiu que, por mais que tentasse, não conseguia se conectar emocionalmente com alguém? Ou percebeu que está sempre um passo atrás, evitando se deixar ver por completo? Esse tipo de isolamento não é fraqueza. É o reflexo de uma dor que ainda não encontrou um espaço seguro para ser expressa. Mas a cura acontece quando o refúgio deixa de ser caverna e começa a ser ponte. Quando o silêncio deixa de ser defesa e passa a ser escuta de si mesmo. E do que ainda precisa de calor para descongelar. A persona como prisão. Todos nós usamos máscaras. Faz parte da convivência social. Carl Jung chamou essa máscara de persona, a face que mostramos ao mundo para sermos aceitos, compreendidos, reconhecidos. Mas quando a dor é profunda, essa máscara deixa de ser uma escolha, ela vira armadura. Pessoas que sofreram demais costumam desenvolver uma persona rígida, impenetrável. Tornam-se funcionais, eficientes, fortes, estão sempre bem, sempre no controle, sempre com respostas prontas. Mas por trás dessa aparente estabilidade, há uma desconexão da própria essência emocional. A dor foi tão grande que a única forma de continuar foi construir um personagem, um eu que não sente demais, que não mostra fragilidade, que não se permite vulnerável. Com o tempo, essa persona se cristaliza, e o verdadeiro eu sensível e intuitivo permanece escondido. Você já se sentiu como se estivesse atuando o tempo todo? Já se viu dizendo "está tudo bem" quando tudo dentro gritava o contrário? Jung nos alertava: quando confundimos a persona com o nosso verdadeiro ser, perdemos contato com a alma. E a alma, quando ignorada, adoece. A cura começa quando temos coragem de tirar a máscara, nem que seja por instantes, e permitir que o nosso eu real, com toda a sua imperfeição, volte a respirar. Porque ninguém se encontra atrás de uma armadura, mas sim, quando tem coragem de deixar o coração, pouco a pouco, voltar a aparecer. Empatia como fuga de si mesmo. Há pessoas que sentem demais, que carregam o peso do mundo nos ombros, que escutam, cuidam, ajudam, sempre disponíveis, sempre presentes. E muitas delas estão profundamente feridas. Carl Jung observava que, frequentemente, a dor não resolvida se manifesta de forma indireta. Em vez de olhar para dentro, voltamos o olhar para fora. Nos ocupamos com a dor dos outros porque é mais fácil do que encarar a nossa. Esse é o arquétipo do curador ferido. Alguém que desenvolveu uma grande capacidade de empatia, não porque foi curado, mas porque conhece o que é sangrar por dentro. Essa sensibilidade é um dom sem dúvida, mas quando se torna um mecanismo de fuga, transforma-se em autoabandono. A pessoa se esquece de si mesma. Ajuda todos, menos a si. Acolhe os outros, mas não escuta a própria alma. Você já percebeu o quanto se dedica ao sofrimento alheio, mas evita silêncio com você mesmo? Já se viu cansado demais para si, mas ainda disponível para os outros? Jung nos lembra: a verdadeira compaixão começa em casa, e o coração mais generoso é aquele que se inclui no próprio cuidado. A empatia é um presente, mas só é cura quando inclui também o seu próprio nome, seu próprio corpo, sua própria dor. Cuidar de si não é egoísmo, é maturidade emocional. E é o primeiro passo para uma empatia que cura de verdade. Dificuldade de amar e confiar plenamente. Amar deveria ser simples, mas para quem foi ferido, o amor se torna uma arena de riscos. A intimidade, que para alguns é refúgio, para outros é território de tensão. É onde medos antigos se ativam, onde fantasmas do passado ganham voz, onde a dor não resolvida volta a pulsar sob a pele. Carl Jung entendia que nossas experiências afetivas são profundamente moldadas pelos complexos inconscientes. Quando o amor do passado foi ausência, rejeição ou abandono, ele deixa marcas. E mesmo diante de um novo amor, o corpo reage como se ainda estivesse em perigo. Por isso, quem ama com armadura não o faz por falta de sentimento, faz por medo de desmoronar, faz porque lá atrás, amar custou caro demais. Você já sentiu que, mesmo em uma relação segura, parte de você continua em alerta, que a entrega nunca é total, que há sempre uma reserva emocional,
Como quem guarda o último pedaço do coração, a dor não curada distorce o presente. Ela nos impede de ver o outro como ele é, projetando nele aquilo que ainda não foi curado em nós. Jung dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Talvez o caminho seja este: reconhecer o medo, aceitar que ele existe e ainda assim escolher amar, porque o amor verdadeiro não exige perfeição, ele só pede presença e coragem para continuar mesmo com o coração tremendo, força emocional construída por falta de escolha. Algumas pessoas são chamadas de fortes. São admiradas por sua resistência, por sua capacidade de seguir em frente, mesmo diante do caos. Elas não choram em público, não pedem ajuda, não demonstram fraqueza. Mas o que poucos percebem é que essa força muitas vezes não foi uma conquista, foi uma exigência. Carl Jung nos ajuda a entender que o que chamamos de força pode ser, na verdade, o reflexo de uma carência antiga. Pessoas que não tiveram apoio, que cresceram cuidando de si mesmas, aprenderam que não podiam depender de ninguém. E quando não há escolha, o único caminho é endurecer. A dor não tinha para onde ir, então ficou dentro. Transformou-se em rigidez, em controle, em autossuficiência. Mas a alma humana não nasceu para resistir o tempo todo. A verdadeira força não está na dureza, está na capacidade de se permitir vulnerável, sem medo de desmoronar. Você conhece alguém assim? Ou talvez seja você, forte por necessidade, mas exausto por dentro. Jung dizia: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Reconhecer essa dor silenciosa é um ato de coragem. Permitir-se descansar, pedir ajuda, ser cuidado, isso não te enfraquece. Isso te humaniza, porque ser forte o tempo inteiro cansa, e chega uma hora em que a alma pede: deixa eu respirar, deixa eu sentir, deixa eu ser só eu, sem máscaras, sem muralhas, só eu. Racionalização e excesso de pensamento. Algumas dores não são gritadas. Elas são disfarçadas com pensamentos. A mente fala sem parar, analisa, calcula, projeta cenários, tudo para não precisar sentir. Quando o coração está machucado, a razão se torna refúgio. Pensar demais, vira uma forma sutil de fuga. Carl Jung compreendia esse excesso de racionalização como uma tentativa do ego de manter o controle sobre o imprevisível mundo emocional. A mente constrói defesas sofisticadas, elabora argumentos, justifica tudo, mas enquanto isso, a dor permanece ali, não sentida. Esse é o paradoxo. Quanto mais tentamos entender, menos conseguimos nos curar, porque certas feridas não pedem explicação, pedem espaço, pedem presença. Você já se pegou repetindo mentalmente uma situação do passado, tentando encontrar uma lógica para o que sentiu? Já percebeu como o pensamento acelerado te impede de mergulhar no silêncio? Jung dizia: conhecimento não é suficiente. É preciso viver. A cura não acontece na análise incessante. Ela acontece quando você desce da mente para o corpo, quando abandona, por um momento, a necessidade de saber e simplesmente se permite estar. Pensar é importante, mas sentir é essencial. E quando a mente silencia, mesmo que por instantes, a alma finalmente pode falar. O arquétipo do curador ferido. Algumas pessoas curam os outros com o simples fato de estarem presentes. Tem palavras que acolhem, olhares que compreendem, silêncios que abraçam. Elas desenvolveram essa sensibilidade não apenas por estudo, mas por sobrevivência. Conhecem a dor porque passaram por ela, e por isso sabem reconhecer nos outros o que nem sempre conseguem ver em si mesmas. Carl Jung descreveu esse fenômeno como o arquétipo do curador ferido, aquele que, a partir da própria dor, desenvolve a capacidade de curar. Mas Jung também alertava para o risco. Se o curador não estiver consciente da própria ferida, ele acaba se esquecendo de si mesmo. Foca tanto no sofrimento alheio que deixa a própria alma sangrar em silêncio. Você conhece alguém assim? Ou talvez seja essa pessoa. Alguém que todos procuram, mas que raramente se permite ser cuidado. Alguém que oferece o que nunca recebeu, esperando inconscientemente que o amor volte um dia por outra via. Cuidar dos outros é nobre, mas quando isso se torna um modo de se evitar, vira uma forma sutil de abandono de si. A ferida não curada não desaparece com o tempo. Ela precisa ser acolhida por você, com você, através de você. E o verdadeiro curador é aquele que inclui a própria dor no processo, não para se fechar nela,
mas para caminhar com ela, porque a presença mais transformadora não é a de quem venceu a dor, é a de quem aprendeu a andar com ela de mãos dadas. Expectativas baixas como defesa. Depois de muitas decepções, a mente cria uma estratégia sutil: parar de esperar. A lógica parece simples. Se eu não espero nada, não sofro. Mas por trás dessa aparente proteção, existe uma dor não elaborada. Carl Jung compreendia essa postura como uma reação do inconsciente a frustrações repetidas. É o mecanismo de defesa que transforma o desejo em desconfiança, o sonho em silêncio, a esperança em retração. A pessoa aprende a não demonstrar entusiasmo, a não se apegar, a não confiar, a não celebrar antes da hora. Mas aos poucos, essa cautela vai encolhendo a vida, e o que era uma forma de evitar a dor se torna um modo de existência apagado. Relações mornas, escolhas seguras demais, ausência de brilho nos olhos. Você já percebeu isso em si? Já se flagrou não esperando mais nada para não se machucar de novo? O problema é que quem não espera também não se permite receber, não se abre para o novo, para o inesperado, para o que pode surpreender de forma positiva. Jung dizia que a alma se expande quando a consciência se liberta dos padrões que a restringem. Esperar algo bom não é ingenuidade, é um ato de coragem. É dizer à vida: eu me abro de novo, mesmo com medo, mesmo com cicatrizes. Eu ainda escolho acreditar, porque sem expectativa não há movimento. E sem movimento, a alma adormece. Luto psicológico não resolvido. Nem toda dor vem do que aconteceu. Algumas das feridas mais profundas nascem do que nunca existiu. Carl Jung reconheceu o impacto dos lutos invisíveis, aqueles que não têm nome, nem ritual, nem despedida. Luto pela infância que não foi vivida, pelo amor que não chegou, pelo cuidado que nunca veio, pela segurança emocional que foi sempre adiada. Essas ausências criam vazios silenciosos, difíceis de nomear, mas impossíveis de ignorar. A pessoa cresce, amadurece, se torna funcional, mas carrega por dentro a dor do que não foi. E como esse luto nunca foi vivido, ele se manifesta de outras formas: tristezas que parecem não ter origem, sensações de vazio persistente, reações emocionais que não condizem com a situação presente. Você já sentiu um peso dentro de si que não sabia explicar? Já chorou por algo aparentemente pequeno, mas que tocava algo muito maior lá no fundo? Jung dizia que integrar a dor é o caminho para a transformação. Não se trata de apagar o passado, mas de dar um lugar simbólico a ele. A dor precisa de um espaço para existir, e o luto, mesmo o invisível, precisa de um tempo para ser chorado. Talvez você não possa mudar o que faltou, mas pode hoje reconhecer o impacto dessa ausência. E a partir disso, começar a construir uma nova história, onde o que você sentiu finalmente encontra acolhimento. A individuação. A dor como caminho de consciência. Carl Jung acreditava que a dor, quando compreendida e integrada, não destrói, ela transforma. O processo de individuação, o mais profundo conceito da psicologia analítica, é o caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos, não quem fomos ensinados a ser, não quem tentamos parecer, mas quem somos em essência, com luz e sombra, com força e fragilidade. Nesse processo, a dor deixa de ser um obstáculo e passa a ser um portal. Cada ferida se torna um convite à consciência, cada queda, uma chance de olhar para dentro. Você já percebeu como alguns dos momentos mais difíceis da vida também foram os que mais te ensinaram sobre si mesmo? Já sentiu que depois de atravessar certas dores, algo em você mudou para sempre? Não para pior, mas para mais verdadeiro? Jung dizia: a dor precisa ser vivida. Quando você a evita, ela se repete. Quando você a atravessa, ela te transforma. A individuação é esse caminho, não linear, não confortável, mas real, onde cada passo em direção à sua verdade o aproxima da inteireza. A dor não precisa mais ser negada. Ela pode ser escutada, pode ser traduzida em aprendizado, em compaixão, em sabedoria. Porque quando a dor deixa de ser segredo, ela deixa de ser prisão e passa a ser ponte entre o que você foi e o que você está se tornando. A dor não define, mas revela. Por trás de cada comportamento que julgamos, existe uma história que desconhecemos. Por trás de cada defesa, uma dor. E por trás da dor, uma tentativa de continuar vivendo. Carl Jung nos ensinou que a verdadeira transformação começa quando paramos de fugir da nossa dor e começamos a escutá-la. Quando deixamos de perguntar: o que há de errado comigo?
E começamos a perguntar: o que aconteceu comigo? A dor, quando ignorada, nos domina, mas quando acolhida, nos ensina. Ela revela partes esquecidas de nós, mostra feridas que precisam de cuidado, traz à tona memórias que ainda doem porque nunca foram compreendidas. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de compreendê-lo como parte da jornada da alma, como um chamado para a consciência, não como um castigo. Você não é a sua dor, mas ela pode ser sua mestra. E quando você aprende a caminhar ao lado dela, sem medo, ela deixa de ser um peso e se torna uma ponte para um você mais inteiro, mais presente, mais verdadeiro. Se algo dentro de você foi tocado por este vídeo, não guarde para si. Curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez também esteja carregando uma dor disfarçada de silêncio. Porque quando a dor é escutada, ela começa a se transformar. E talvez tudo o que ela esteja esperando agora é que finalmente você diga: estou aprendendo a ouvir a minha dor.